Pessoal, mais uma derrota para Sacola. O Santos acaba de perder para o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, lá no MRV Arena, né? Até engasguei aqui. Mas ó, no resumo do jogo, realmente o Atlético Mineiro jogou melhor que o Santos, cara. Isso não quer dizer que o Santos não teve chances para fazer um resultado melhor. E no meu ponto de vista, até ganhar a partida, o Santos merecia pelos gols que perdeu. Não pelo jogo que o Santos fez. A verdade é o seguinte, pessoal. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, se você quando teve a oportunidade de bater uma bola de final de semana aí com seus amigos, aquela pelada que normalmente a gente faz quando dá, naquela pelada de churrasco depois, ou naquele futebol de final de ano, pô, você entendeu, né? No futsal, aí no society, de qualquer forma. E normalmente, quando a gente vai jogar e a gente tem um espírito competitivo, a gente sempre identifica um jogador, né? Um jogador específico, sempre tem um jogador, na sua grande maioria, que tem, que geralmente comanda o jogo no time adversário, ou no seu time, ou no time adversário. E aí, se esse jogador está fazendo a diferença, o que a gente comenta? A gente fala o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, pessoal, tá dando muito espaço para aquele jogador ali, chega junto nele, ou se não encurta a marcação, não podemos deixar ele jogar. O cara tá pegando a bola toda hora e ninguém tá fazendo nada. Pois é, o jogador desse existiu na partida do time do Santos, em que o Santos perdeu hoje de 2-0 para o Atlético Mineiro. O nome dele é Pedrinho. Agora você pensa, de onde que é esse Pedrinho? O Pedrinho era do Corinthians, pessoal. Nasceu nas categorias de base do time do Corinthians. Perambulou aí para o futebol europeu, voltou, agora está aí no time do Atlético. E hoje, que não era tão utilizado assim, pelo menos foi isso que eu entendi na transmissão lá do Sport TV 3. E hoje foi soberano no meio de campo do Atlético, né? E o Santista, os jogadores do time do Santos, não viu isso. Não viu isso. Pois bem, esse era o primeiro comentário que eu queria fazer. Mas Vargas já começou o vídeo assim, claro, porque ele foi o principal jogador do Atlético Mineiro hoje. Ah, mas não foi o Paulinho que fez os 2 gols? Lógico que foi. Foi a inauguração do estádio, o nome dele vai ficar na história do Atlético Mineiro. Legal pro pessoal dele, mas pro Santos foi vacilo. Mas Vargas, você não está falando das 4 oportunidades que o Santos conseguiu jogar lá no primeiro tempo, faltando 20 minutos para acabar, fora os acréscimos, que o Santos encarretou. Foi na sequência mesmo. Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, e depois teve uma chance também ali do Jean Lucas. Mas eu vou explicar para você tudo aquilo que está acontecendo. Bom, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu comentário e faça desse canal ser disseminado cada vez mais, pessoal. Voltando ao primeiro gol que o Santos tomou, eu não sei se você concorda comigo, mas foi um gol que já era esperado. Assim como aconteceu no segundo gol do Atlético Mineiro em cima do Santos, lá no segundo tempo. Olha, o João Paulo, no início do jogo, aquela pressão violenta, né? Existem similaridades tanto no primeiro como no segundo tempo. Só que no segundo tempo, o Atlético Mineiro confirmou seu favoritismo. Muito pelo que o Santos não jogou, achávamos que ia jogar depois de terminar o primeiro tempo, mas eu vou até lá daqui a pouco. No primeiro tempo, né, o João Paulo foi o protagonista de uma defesa espetacular de uma bola que sobrou ali no Paulinho numa troca de passe. Já era um prenúncio que esse tipo de jogada iria acontecer de novo, né? E aconteceu. O próprio Pedrinho, que estava livre dentro da partida, numa pressão violenta em cima do Santos, nos 15 minutos iniciais, era tudo que o Atlético queria. Ele fez uma jogada, o Santos não marcou o portador da bola, que era o Pedrinho, ele tocou para o Hulk, em cima do Alex, que não antecipou, o Hulk deu de calcanhar, ajeitou a bola para o Paulinho, e se você observar, pessoal, observa, vê aquele gol com detalhes que o Santos tomou. Você vai ver o Baço chegando atrasado, você não vê nenhum dos volantes, você não vê na imagem o Pitbull Fernandes, você não vê o Tomás Rincon, você vê o Alex chegando, sendo enganado pelo Hulk, pelo toque de calcanhar, porque o Alex
veio para cá, o Hulk tocou de calcanhar com o pé esquerdo dele, que é o pé melhor, a bola foi ajeitada para o Paulinho, que chegou livre, cara, de marcação e acabou batendo no canto e o João Paulo não teve o que fazer, fazendo 1-0. Né? Isso aí foi um presságio. No segundo gol que o Santos tomou, lá no segundo tempo, foi a mesma coisa. Teve um presságio, uma jogada anterior, uma cabeçada do Paulinho, e depois num cruzamento do mesmo Hulk, que deu 2 passes para 2 gols do Paulinho fazer hoje. Ele fez um cruzamento depois de uma cobrança de falta lá na direita, ele cruzou com o pé bom dele, mas invertido, e o Paulinho subiu sozinho, cara. Cara, eu vi de todos os ângulos o cabeceio do Paulinho. Cara, só vi jogador do time do Santos e os caras da zaga do Santos sobem para não cabecear. O Dodô subiu para não cabecear. Depois o que estava atrás dele também não subiu. E o Paulinho subiu ali no meio de todo mundo e acabou fazendo gol. Agora, tem um detalhe. Teve uma bola. Quando a bola é metida dentro da área do Santos, dá desespero, pessoal. Teve uma bola que o João Paulo saiu mal. Graças a Deus que não aconteceu o terceiro gol. Porque para mim, muito pelo impedimento que aconteceu ali do Gemerson, que foi o zagueiro do time do Atlético Mineiro, que atrapalhou no cruzamento que veio da esquerda ali, que originou o gol, né, que foi do Bataglia, ele não estava impedido. O VAR foi lá e corrigiu. Mas se você for ver bem, o João Paulo culpou o gramado, que realmente estava horrível, 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 horrível. A grama saía, aqueles tochos de grama saindo e tudo mais. O estádio, há quem diga que o estádio é maravilhoso. Mas a gente estava ouvindo o pré-jogo do time do Santos lá no canal ISFM 100.3 ou 100.0 lá do Felipe Camargo. E ele estava falando que é o único repórter daqui da Baixada Santista que estava lá no estádio, né, para fazer o jogo. E ele falou que tem problema de internet, falou que tem um monte de coisa lá que não está funcionando, pessoal. Ah, mas aí durante a transmissão, o técnico, o narrador falou assim que foi entregue, vai sendo entregue aos poucos. Não interessa, pessoal, não interessa. O fato que isso pode ter atrapalhado na hora que o João Paulo saiu, mas ele saiu atrasado, como sempre. Ele saiu na hora que ele saiu para dar o soco, o Gemerson já tinha passado por ele, né? E o Bataglia, que estava ali, que estava em condição legal, acabou fazendo gol. Então, na hora que chamou o VAR, não foi pelo gol, que foi legal, do Bataglia. Foi pela a intromissão na jogada do Gemerson, que subiu e atrapalhou o João Paulo. Não, sei lá, cara, eu achei estranho aquilo ali. Mas o VAR anulou e o Santos continuou a jogada. Teve lances que aconteceu, por exemplo, teve mais um lance que aconteceu dos 4 gols que o Santos perdeu, pessoal. 4 gols. Foram 4 gols assim que eu vou falar uma coisa para você. O primeiro, que foi do Marcos Leonardo. Pessoal, a gente tem que falar do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo é o artilheiro do time do Santos em um jogo importantíssimo como esse. O Marcos Leonardo não pode perder o gol que perdeu, os gols que perdeu, né? O primeiro gol, mérito dele, que foi do Mendonça, que achou ele ali na direita, jogando com o pé invertido. Ele fez novamente o facão, que está se tornando uma especialidade dele. Ele acabou batendo, pegando o zagueiro que estava ali, na coluna dele, acabou batendo do lado direito do goleiro do Atlético Mineiro, e a bola acabou saindo para fora. O segundo gol que ele perdeu, ele estava na pequena área, livre, absolutamente livre para botar em qualquer canto, ou no canto direito, ou no canto esquerdo. Ah, mas é fácil falar daí que você está sentado. Não, é que a gente já viu o Marcos Leonardo fazer gols de uma situação muito mais difícil do que essa. E na narração foi provado que o Marcos Leonardo não se perde gol dessa forma. Não é do feitio dele, mas ele perdeu. Outra jogada iniciada pelo Speed Mendonça, né? Que aconteceu a jogada ali com aquele toque de bola, aquela tabelinha ali com ele e o Lucas Lima, que achou o Marcos Leonardo ali na pequena área, pessoal. Na pequena, não pode perder, Marcos Leonardo, não pode perder. Chutou mais uma vez a bola para fora. E depois aquele lançamento que ele recebeu, que ele saiu na cara do gol, que chutou de esquerda e a bola passou do outro lado. Foram
3 oportunidades seríssimas, claras de gol, que ele desperdiçou. A gente tem que falar. Ah, foi o melhor atacante do time do Santos? Foi, mas tem que fazer. Na história do futebol, pessoal, não vai ficar passando que o Marcos Leonardo, que o Santos jogou bem 25 minutos do primeiro tempo. Que deu a falsa impressão para o torcedor santista que na segunda etapa começaria diferente. Ah, eu estou lembrando também de um gol, de uma jogada do Dodô ali dentro da pequena área, que ele cruzou para trás, e o Jean Lucas também perdeu um gol. A bola enrolou ali naquela área que estava toda aquelas toceiras de grama subida. Cara, mas não interessa. O Santos perdeu. Na história do futebol tá lá que o Santos perdeu de 2-0 para o time do Atlético Mineiro. Ah, o juiz, Vargas, o juiz também não ajudou. Na verdade, não tem que ajudar ninguém. Ele tem que fazer o papel dele lá. E eu acho que ele, como a grande maioria dos árbitros que vão apitar dentro e fora dos seus domínios, principalmente, sofre uma pressão danada. Existe dentro de cada equipe aqueles jogadores que ficam falando na orelha. Ele não pode ficar dando vazão para nego ficar falando. Ele deixou muitos jogadores falar. E aí perde um pouco o controle. Aí dá falta que não é para dar. Dá lançamento para jogada que não é para parar. Eu acho que o árbitro não interferiu seriamente. Mas ele poderia ter uma atuação melhor. Poderia ter uma atuação melhor. E aí a gente começa a se encaminhar para o final da partida. O Santos sofreu mais uma cabeçada do Igor Gomes, que é aquele que jogou no time do São Paulo, que tem um bigode e tudo mais, uma cobrança de escanteio ali. Então você percebe, pessoal, que o Santos precisa melhorar no jogo aéreo, cara. Ah, mas o Joaquim não estava ali, né? Tudo bem, não interessa. O Santos tinha que jogar com os jogadores que tinha. Não pode ficar pensando na morte da bezerra, tem que ir lá e fazer a jogada. O Santos jogou apenas 20 minutos, pessoal, e foi do primeiro tempo. Deu a esperança falsa para o torcedor santista, mas o que nós vimos e o que aconteceu na segunda etapa, principalmente, mesmo tendo algumas alterações, que daqui a pouco eu vou falar, o Santos realmente surpreendeu para péssimo, né? Essa que é a verdade. O Santos não jogou, o Atlético, a exemplo do que aconteceu no primeiro tempo, fez o segundo tempo logo no início, começou a pressionar, e foi assim que aconteceu. Os 2 gols, dessa forma. E aí o Santos, ao invés de tentar fazer a mesma coisa que fez no primeiro tempo, o Santos se perdeu. Se perdeu. A entrevista que foi concedida pelo Dodô no final da partida, ele disse que aquele gol realmente foi um balde de água fria. Eu acredito que não se pode perder num jogo importante como esse os gols que o Santos perdeu. Ah, mas é o Marcos Leonardo, não tem que falar. Não, tem que falar sim, pessoal, tem que falar, que faz diferença. Isso evitou. Ó, pelas minhas contas, foi 3 gols que o Marcos Leonardo perdeu. Então, era para estar 3-2. E depois aquele gol dentro da pequena área com o Jean Lucas, depois um cruzamento do próprio Dodô, era para ser 4. Mas como não existe si no futebol, é isso que nós temos para hoje. É isso que nós temos para hoje. Existem algumas coisas que acontecem no time do Santos, por exemplo, como o seu segundo pior visitante no Campeonato Brasileiro. O Santos, que tem uma partida mais que importante no próximo final de semana, no domingo às 18h30, contra o time do América. Ganhou do time do São Paulo hoje, se eu não me engano, de 2-1. Vai jogar com moral. Vai jogar com moral. E o Santos vai jogar novamente fora dos seus domínios. Então hoje era a oportunidade, eu não sei quanto que foi o jogo, por exemplo, do time do Bahia, porque até o presente momento, eu estava vendo, acho que foi gol do Diego Souza, aquele que jogava no futebol da Espanha, no Atlético de Madrid, se eu não me engano esse é o nome dele, acabou que fez um gol, o primeiro gol viu no primeiro tempo, eu não sei como que foi o segundo, mas eu vou dar uma olhada aqui para ver o placar. Me parece que o time do Botafogo ganhou, né? Ganhou. Eu vou colocar aqui na tabela, só para a gente
E o jogo também já terminou, essa que é a verdade, ó, ganhou de 3-0. Era a chance para o Santos sair dessa situação. O Santos perdeu de 2, o Bahia perdeu de 2, ficou na mesma. Os dois ficaram com o mesmo ponto de números, né? de pontos. O Santos continua ali com 21 pontos, pelo menos até o presente momento. Né? O time do Bahia, que também perdeu de 3-0 para o time do Botafogo, está com 21 pontos. Era a chance do Santos sair dessa zona do desconforto. Agora o Santos vai pegar um América que ganhou. Eu vou ver aqui de quanto foi o jogo, só vou confirmar. O jogo foi contra o time do São Paulo, ó, foi 2-1. 2-1, e me parece que estou vendo o cartão, teve expulsão, se não me engano, lá. O América ganhou de 2-1 do time do São Paulo. Então vem embalado para jogar contra o time do Santos. Olha que situação que o Santos se encontra. Diego Aguirre tem a semana inteira para treinamento, vai ser, obviamente, diferente dessa que aconteceu na semana passada, porque o Santos ganhou do time do Grêmio, então a semana foi tranquila, teve muita risada, só que foi aquilo que eu falei. Tem que fazer o mesmo tipo de partida fora de casa. Segundo pior visitante, cara, isso é um título terrível, né? E aquelas músicas, né, que a torcida começa a cantar de segunda divisão e tudo mais. Nunca será, pessoal. Mas a gente tem que estar com a cabeça no lugar, entender e se motivar para poder fazer outras partidas, outros jogos. E depois do América tem o Cruzeiro, que está tentando também a reabilitação. Já não ganha algumas partidas. Então acorda, Santos, acorda. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante. Até breve, pessoal. Tchau.